Não é de hoje que sempre quando paramos num posto de gasolina sentimos aquela frustração na hora de pedir pro frentista para abastecer. Se você sente a mesma coisa e acha que está pagando muito caro para encher o tanque do seu carro, saiba que você não está sozinho. Entra e sai governo e nada muda no nosso país em relação ao preço dos combustíveis. Além disso, vemos em países vizinhos aqui do lado comercializando o mesmo combustível, porém pagando muito mais barato que nós brasileiros. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Jordano e como nosso primeiro vídeo por aqui, nada melhor do que a gente bater um papo sobre um assunto que mexe muito na vida do brasileiro. E também tentar entender qual será o futuro dos combustíveis fósseis com a chegada dos veículos elétricos no mercado automotivo. Mas antes de continuar, não deixe de contribuir com o nosso trabalho deixando seu like e se inscrever no nosso canal. Isso apoia muito a continuidade para fazermos mais vídeos por aqui. Para entender por que a gasolina é tão cara no Brasil, precisamos primeiro entender como é composta a estrutura de preços. O preço final que pagamos na bomba é resultado de uma série de componentes, incluindo o custo do petróleo bruto, o refino, a distribuição, os impostos e a margem de lucro dos postos de combustíveis. Cada um desses componentes tem um impacto significativo no preço final. O petróleo bruto é a matéria-prima básica para a produção da gasolina. Desde 1897, quando o primeiro poço de petróleo foi aberto por aqui, o Brasil se tornou um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas ainda assim, o preço do petróleo no mercado internacional influencia diretamente o custo da gasolina no país. Além disso, o processo de refino que transforma o petróleo bruto em gasolina também tem seus custos, que são repassados ao consumidor final. Um fator importante que infelizmente frustra muita gente são os impostos. No Brasil, os combustíveis são altamente taxados. Impostos como ICMS, PIS/PASEP e COFINS apresentam uma parcela significativa no preço final da gasolina. Esses impostos variam de estado para estado, o que pode resultar em diferenças de preços entre diferentes regiões do país. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, a diferença entre o preço praticado pela Petrobras e o valor no mercado internacional chega a 85 centavos por litro no diesel, ou seja, 24%, e 37 centavos na gasolina, ou seja, 13%. Sérgio Araújo, presidente da ABICOM, afirma que essa defasagem aumenta a pressão para os ajustes. Além disso, a margem de lucro dos postos de combustíveis também influencia o preço final. Os postos precisam cobrir seus custos operacionais e ainda obter lucro, o que acaba sendo repassado ao consumidor. Desde o transporte do produto até o armazenamento no reservatório do posto e das demais despesas como luz, água e os salários dos frentistas, alguns empresários donos de postos de combustíveis tentam de diversas formas cortar gastos para evitar o aumento da gasolina. Até mesmo já se cogitou no Brasil de extinguir a lei que obriga os postos de gasolina a contratar frentista, dando assim a chance de que cada posto tenha a opção se deseja ou não contratar o frentista. Como em diversos países do mundo, Estados Unidos ou na União Europeia, na qual o Brasil tenta se espelhar como referência em modernidade, nesses países você simplesmente para e abastece seu carro ou moto, sem precisar de outra pessoa para abastecer. Já aqui no Brasil, a Lei 9.956 do ano 2000 proíbe o autosservice nos postos de combustíveis em todo o território nacional, tendo assim um custo operacional a mais para todos os postos do país para poderem operar. Desde salários, folhas de pagamento, FGTS, planos de saúde, seguro-desemprego e diversas outras obrigatoriedades passam a ser apenas o pontapé inicial só para poder ter um único frentista, para somente depois de todo esse processo pensar em abrir um posto de combustível. Em outra perspectiva, a competição entre os postos pode ajudar a manter os preços mais baixos, mas em muitas regiões a concorrência é limitada, o que permite que os preços se mantenham altos. Independente de toda a burocracia e obrigações de um empresário para poder abrir um negócio e poder trabalhar dentro desse país, ainda temos a influência do mercado internacional. Será que esses fatores externos têm um peso tão grande assim no preço final? O preço da gasolina no Brasil também é fortemente influenciado pelo mercado internacional. O Brasil adota uma política de preços que segue as cotações internacionais do petróleo. Isso significa que qualquer variação no preço do barril de petróleo no mercado global pode impactar diretamente o preço da gasolina. Além disso, a taxa de câmbio também desempenha um papel crucial. Com o petróleo cotado em dólar, qualquer variação na taxa de câmbio entre o real e o dólar pode afetar o preço dos combustíveis. Quando o real se desvaloriza em relação ao dólar, o preço do petróleo em reais aumenta, o que por sua vez eleva o preço da gasolina.
Outro aspecto a se considerar é a dependência do Brasil de importações de derivados do petróleo. Embora o país seja um grande produtor de petróleo, nem toda a demanda interna é suprida pela produção nacional. Isso significa que o Brasil precisa importar derivados de petróleo, como a gasolina, o que adiciona custos adicionais devido ao transporte desses derivados e às tarifas de importação. Os analistas do BTG Pactual, Luiz Carvalho, Pedro Soares e Henrique Pérez, destacam que a defasagem nos preços da gasolina está a 11% na comparação com os preços praticados no mercado internacional. Eles notam que o modelo atual destrói o valor para a Petrobras, uma vez que a retomada da adoção da paridade internacional ajudaria na geração de caixa. Além disso, eventos geopolíticos e crises internacionais também podem afetar o preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina. Conflitos em regiões produtoras de petróleo, sanções econômicas e desastres naturais podem causar flutuações nos preços do petróleo, impactando diretamente o custo dos combustíveis no Brasil. Nesse exato momento, enquanto gravamos esse vídeo, um dos 3 locais que mais influenciam no preço de combustíveis e que no momento estão em conflito ou pesadas sanções, por exemplo, é o Oriente Médio, Venezuela e na invasão da Rússia e da Ucrânia. Situações de conflito bélico e diplomático faz toda a diferença na hora de negociar e comercializar a matéria-prima que faz o mundo inteiro girar. Um exemplo simples para mencionar aqui é quando um país rico em petróleo entra em conflito com algum outro bloco político. Acontecendo isso, basta ele aumentar as suas taxas de exportação ou fechar a torneira que fornece petróleo para qualquer outro país inimigo, fazendo com que seu adversário ou qualquer aliado ao seu inimigo entre em negociação com um outro país fornecedor de petróleo. Além das negociações sempre serem difíceis, este novo fornecedor obviamente sabe da necessidade de escassez, fazendo um aumento de preços e taxas na hora de vender para seu novo cliente. Mas e quanto a nós, clientes brasileiros? Por que nosso governo não ajuda na hora de negociar e comercializar o combustível aqui dentro? As políticas governamentais também têm um impacto significativo no preço da gasolina. O governo brasileiro tem adotado diferentes estratégias ao longo dos anos para tentar controlar os preços dos combustíveis. Em alguns períodos foram implementados subsídios para manter os preços mais baixos, mas isso muitas vezes resultou em déficits fiscais e na necessidade de ajustes posteriores. Além disso, a Petrobras, a principal empresa de petróleo do Brasil, tem um papel central na definição dos preços dos combustíveis. A política de preços da Petrobras é influenciada por diversos fatores, incluindo a necessidade de garantir a rentabilidade da empresa e a pressão política para manter os preços acessíveis para a população. Outro ponto importante é a infraestrutura de distribuição e logística. O Brasil é um país de dimensões continentais, sendo o 5º maior país do mundo em território, e a distribuição de combustíveis para todas as regiões do país envolve custos significativos devido à distância. A falta de investimentos em infraestrutura pode resultar em ineficiências e custos adicionais, que são repassados sempre para o consumidor final. Além disso tudo, a corrupção é um problema crônico no Brasil e afeta diretamente o setor petrolífero e o setor de infraestrutura. Projetos de construção de ferrovias que poderiam reduzir os custos de transporte de combustíveis muitas vezes enfrentam atrasos e superfaturamento devido a práticas corruptas. A falta de uma infraestrutura ferroviária eficiente força o país a depender mais do transporte rodoviário, que é mais caro e menos eficiente. Segundo a Genial Investimentos, o preço médio nas refinarias da Petrobras permaneceu em R$ 3,05 por litro para a gasolina e R$ 3,68 para o diesel, desde o último reajuste em julho do ano passado. Com esse valor, somando junto com os custos de distribuição e lucro dos postos e demais empresas envolvidas, a instituição observa que para que os preços estivessem mais próximos do mercado global, o litro da gasolina deveria custar cerca de R$ 3,19 e o diesel R$ 4,37, isso já no preço final para o consumidor. Ou seja, a estatal e o governo levam uma fatia maior. Tendo uma estatal e o governo como maior lucrador, ainda temos o envolvimento da corrupção, que também cobra seu preço nisso tudo. Um dos maiores escândalos descobertos no país foi o escândalo do Petrolão, que revelou um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil. Descoberto pela Operação Lava Jato em 2014, o esquema desviou bilhões de reais da Petrobras. Nesse esquema, grandes empreiteiros pagavam propinas a políticos e diretores da Petrobras para garantir contratos superfaturados. O dinheiro desviado financiava campanhas eleitorais e enriquecia líderes partidários, afetando diretamente a economia do país e a credibilidade das instituições públicas. Empresas envolvidas enfrentaram sanções e diversos empresários e políticos influentes foram presos, expondo a extensão da rede criminosa. Apesar de parte dos recursos ter sido recuperada logo após o esquema ter sido desmantelado, o Petrolão deixou marcas profundas. Ele revelou falhas nos mecanismos de controle e gerou um clamor por reformas que promovam transparência e ética na gestão pública. Um caso como esse reforça a importância de combater a corrupção para garantir um futuro mais justo para o Brasil.
Tendo como outra sugestão para um dia poder diminuir o valor final do combustível seria a privatização da Petrobras. Porém, segundo especialistas, não basta apenas privatizar uma empresa estatal e criar um outro monopólio com uma empresa privatizada. O correto seria, além de privatizar um elefante branco do tamanho da Petrobras, é desmantelar essa empresa após sua privatização, criando e leiloando novas outras empresas a partir dessa desmantelação, criando assim uma concorrência saudável de preços e de comércio entre estas novas empresas. Algo parecido ocorreu em 1911 com a Standard Oil, empresa praticamente dona do monopólio petrolífero nos Estados Unidos do empresário John D. Rockefeller, que após todo o seu desmantelamento nasceram diversas outras empresas e marcas conhecidas, como a Chevron, Esso, Mobil, Shell, entre outras marcas do setor. Além disso, a falta de investimentos em tecnologias mais limpas e eficientes também contribuem para o alto custo dos combustíveis no país. A transição para fontes de energia renováveis e a modernização das refinarias poderiam ajudar a reduzir os custos de produção e, consequentemente, o preço final da gasolina. Com a crescente popularidade dos veículos elétricos, o futuro dos combustíveis fósseis está sendo cada vez mais questionado. Os veículos elétricos oferecem uma alternativa mais limpa e sustentável aos carros movidos a gasolina e a diesel. À medida que a tecnologia avança e os custos de produção diminuem, os veículos elétricos estão se tornando cada vez mais acessíveis para o consumidor médio. A transição para veículos elétricos pode ter um impacto significativo no mercado de combustíveis. Com menos demanda por gasolina e diesel, os preços desses combustíveis podem eventualmente cair, mas com o tempo podem aumentar devido ao crescente número de veículos elétricos nas ruas, criando assim uma certa escassez de venda dos combustíveis fósseis. No entanto, essa transição também apresenta desafios. A infraestrutura de carregamento de veículos elétricos ainda está em desenvolvimento e a capacidade de geração de energia elétrica precisa ser ampliada para atender a essa grande demanda. Por conta dessa crescente demanda, a produção de baterias para veículos elétricos depende de matérias como lítio, cobalto e níquel, que são extraídos em regiões específicas no mundo. A demanda por esses materiais pode levar a novos desafios geopolíticos entre os países no mundo e a novos desafios ambientais. É importante que a transição para veículos elétricos seja feita de maneira sustentável e responsável, levando em consideração os impactos ambientais e sociais. Os governos e as empresas estão investindo em tecnologias de energia renovável, como solar e a eólica, justamente para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A eletrificação do transporte é uma parte crucial nessa transição. Novas marcas e montadoras como a BYD, Tesla e até mesmo o surgimento de novas marcas de carros elétricos brasileiros como a Lecar, junto com as demais outras marcas do mercado automotivo, também estão fazendo sua parte não só visando o lucro junto com essa mudança global da eletrificação automobilística, mas também estão em parceria com diversos governos e plataformas de vendas para poder simplificarem suas vendas aos novos consumidores. Incentivos fiscais e subsídios para a compra de veículos elétricos, bem como investimentos em infraestrutura de carregamento, são medidas que podem acelerar essa mudança. No Brasil, a adoção de veículos elétricos ainda está em estágio inicial, mas o potencial é enorme. Com uma matriz energética predominantemente renovável, o país tem a oportunidade de se tornar um líder na transição para a mobilidade elétrica. No entanto, é necessário um esforço conjunto entre governo, indústria e sociedade para superar os desafios e aproveitar as oportunidades dessa transformação. Como vimos, o preço da gasolina no Brasil é influenciado por uma série de fatores complexos, desde a estrutura de preços e os impostos até o mercado internacional. Políticas governamentais, corrupção e a falta de infraestrutura ferroviária fazem o preço final para o consumidor subir e às vezes descer. Embora seja difícil prever se os preços vão baixar no futuro, é importante entender esses fatores para ter uma visão mais clara da situação. E você, o que acha sobre o alto valor dos combustíveis no Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima!